Olá, sejam bem-vindos a bordo do Linha 706, esse podcast voltado à ficção científica, suspense e terror. E aproveitando o hype, é claro, hoje nós vamos falar da melhor série da Netflix, que é Dark. E para isso eu trouxe as minhas amigas Maria, Pamela e Letícia para falar da série. Tudo bem, meninas? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, maravilhoso. Pamela caiu da ligação ou você tá tímida? Não, falei tudo. Eu falei tudo. Pamela, você trate de falar no programa, por favor, tá? Com certeza, tá bom, pode deixar. E como está esse final de pandemia? O final de pandemia é ótimo. Esse final de quarentena. Esse final já de. acabou o coronavírus em Manaus? Então, encontraram o único lugar do mundo que encontraram a cura. Eu sempre soube que aqui a gente era uma civilização mais evoluída. Eu tinha certeza disso até chegar ao... Pude comprovar isso com o coronavírus. Muita endiroba e muita copaíba. Mastruz com leite. Pra mim a quarentena não acabou e nem vai acabar tão cedo, porque eu faço parte do grupo de risco, então eu não saio nem pra ir na calçada. Eu realmente só vou sair quando tiver vacina. Quando o Atila bater na tua porta, né? Dizer, Exatamente. pode sair. O Atila já deixou sair hoje. Eu tava voltando do trabalho, eu passei por 2 academias e estavam com filas gigantes pra fora. Eu fiquei, caralho, a galera realmente tocou o foda-se. Cara, já tá um trânsito horrível já. A cidade já voltou a ter o trânsito ruim, né? Então, sempre que tá todo mundo voltando às suas atividades normais. Aí o apocalipse chegou em Manaus. Somos o apocalipse. Mas vamos falar de Dark, dessa série maravilhosa que confundiu a cabeça de muita gente logo após a vinheta. Se tomar a pílula azul, vem da Do you want a balloon too, Georgie? Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, Vejo gente morta. Like tears in rain. Está no ar o podcast Linha 706. O começo é o fim e o fim é o começo. Essa frase que a gente mais escutou nessas 3 temporadas de Dark. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse final, já soltando spoilers assim na cara de quem tá ouvindo, logo de cara. Liberado spoiler, né? Tá, bom. do início ao fim. Ou do fim ao início. Eu gostei do final, sabia? Eu achei que encerrou de um jeito legal, assim. Não ficou aquele fim, tipo, vazio, sabe? Tipo, sem sentido. Eu acho que eles conseguiram encerrar legal o que eles propuseram pra série. Sim, eu vi que muita gente tinha ficado, mas a Marta, o Adam e a Eva, foi muito triste eles desaparecerem, mas eles tinham que desaparecer. Isso tinha que acontecer na série, tinha que ter um final pra eles, eu acho. E realmente eu gostei bastante. E é isso. Gostei principalmente da frase do final, né? O que a Hannah fala no mundo de origem. Jonas. O nome do bebê vai ser Jonas. Eu fiquei, what? É um novo ciclo. Só fiquei pensando nisso. E cara, foi bem doido, né? Perceber como é que era a vida, como é que foi a vida, né? Como é que aconteceu a vida sem esse nó. Todas as pessoas desse nó, eu achei bem interessante, porque totalmente diferente do que, por exemplo, quando começou a primeira temporada. Os personagens que estavam na última cena, eles eram completamente diferentes, né? Que quando começou a série. Eram personagens, assim, cheios de problemas, né? Eu achei o final. Eu acho que a gente pode ver o final de 2 formas. Eu achei o final bem interpretativo. A primeira forma que eu consegui enxergar é que tudo que aconteceu ali, com a Cláudia querendo mover o pessoal para destruir o nó, já fazia parte do nó. Tudo que aconteceu naquele final já fazia parte do loop. Assim como o Adam e a Eva achavam que estavam no controle, a Cláudia também achava. Quando, na minha visão, na verdade, quem sempre está e quem sempre esteve no controle é o tempo, que várias vezes na série é citado como um deus. Ou também eu posso ver como um jogo de peças da primeira geração das Tecmundos, que no fim das contas a gente nem sabe quem foi a primeira geração. A gente sabe que existiu antes da geração que a gente conhecia, que não foi o Adam que criou,
E quem garante que não são eles que estão movendo todas as peças? Ficou meio confuso pra mim. Existiu mesmo, tipo, uma galera antes do Adam? Eu não peguei essa parte. Existiu. Eu acho que não. Achei muito inteligente a teoria dela. O que eu entendi... Mas aquele velhinho cego, ele fala que foi criado... É verdade. Não criado O pelo velho, pai dele, o Tannhaus, né? Isso. Isso. O- Ele fala que O pai dele participou. foi a partir do pai dele ou do avô dele. Isso. Ele era um sobrevivente, digamos assim, da Sigmundos que já existia antes dele. É. E o Adam só deu continuação à liderança. Mas pareceu um furo, né? Isso aí, porque. Acho que não, Maria. Eu acho que tem muita coisa que não foi explicada e, tipo, não tinha como, senão a série ia ter um Grey's Anatomy de 15 temporadas. Não fale mal de Grey's Anatomy. Mas a trama principal lá que ela se propôs, ela explicou. E agora que tu falou, realmente é verdade. E uma parada que corrobora com essa tua primeira teoria de que tudo é um loop até o mundo novo, que não é aquele bairro do Educandos, ou bairro do Educandos, é aquele bairro de Manaus, é que quando eles estão naquela dimensão, sei lá o que é diabo é aquilo, aquele corredor todo iluminado. Luz, né? A versão deles criança enxerga eles próprios. Então, aquilo ali já é um loop, porque a versão deles do presente tá vendo a versão deles do passado. Então aquilo já aconteceu antes. Isso, a Marta lembra, né? Ela lembra e fala pra ele, era você no armário. Então, tipo, aconteceu mesmo. Eu vi algumas pessoas comentando que ela lembrava porque, na verdade, a partir daquilo aconteceu pela primeira vez. E no exato momento em que ela, criança, viu Jonas, aquela memória foi criada na memória dela, adolescente, sei lá, adulta, naquele exato momento. Só que eu não acho que os produtores colocariam essa cena tão de graça assim na série, nessa cena que eu achei uma cena muito linda e muito impactante, então não acho que eles colocariam uma cena aleatória deles se vendo no armário. Qual é o sentido disso? Tem razão. Então, pra mim, o único sentido é dar essa dica pra gente de que eles ainda estão no... Na verdade. Cara, sabia que eu pensei isso também? Assim, tipo, se quando acontece, supondo que seria inédito, né? A cena, tipo, automaticamente eles lembram das coisas, né? Eu fiquei me perguntando se seria possível acontecer. E outra coisa também, eles passam a série inteira falando que esse nó é eterno, que ele não pode ser destruído, que você pode fazer o que quiser, que se o futuro já existe, não importa o que você faça no passado, não vai dar certo porque o futuro já existe. Então, como que eles poderiam quebrar esse ciclo se o futuro já existe? Como eles poderiam voltar no passado e quebrar o ciclo se o futuro já existe? Entendi. Faz sentido. E outra coisa também. O Jonas e a Marta impediram o acidente do filho do Tannhaus em 1971. E foi a partir desse acidente que ele criou os mundos. A máquina destruiu e criou outros mundos em 1986. Quem garante que até lá a família do Tannhaus não morreu de outra forma ou que não houve outro motivo que levou ele a criar a máquina? Porque eles não impediram a criação da máquina, eles impediram um acidente. É verdade. Inclusive, eu acharia um final mais impactante, porque eu gosto de finais tensos. Tipo, no final, em vez de... E primeiro, eu acho que essa terceira temporada tem uma barrigada. Acho que 8 episódios muito pra história que eles queriam contar. Podia ter, tipo, ser reduzido em 6. E eu acho que, assim, o meu final, Alberto, como eu faria? Tipo, naquela hora que ele ele tira a Marta da frente lá do Magnus e eles vão pra esse mundo novo, tipo, poderia super dar um clima de felicidade nessa hora, botar uma musiquinha alegre. Ele, nós conseguimos, viemos pra esse mundo, agora a gente vai consertar as coisas. E aí quando eles se teleportassem, eu acho que não é o termo correto, é teleporte. Se eles viajassem pro momento do acidente, na hora do acidente eles causam o acidente, e aí criando o ciclo que eles estão, seria muito mais foda. Eu pensei nisso, sabia? Tipo, eles, sei lá, se materializam lá na frente do carro e é por causa deles que o acidente acontece. E aí a gente descobre que a triqueta, né, os 3 mundos estão conectados por causa disso. Sim. Esse seria o final fantástico. Aí acaba a série.
desse jeito. E continuando nessa teoria, aquela cena final na mesa, eu não acho que seja como acabou aquele ciclo. Na verdade, eu acho que é só mais um dos mundos paralelos que Isso. existem em Winden. E que eles quiseram mostrar pra gente. Não acho que esteja diretamente ligado com os acontecimentos, mas de forma paralela. E a outra interpretação é que eles conseguiram destruir o Lu, ficou tudo bem. E essa memória da Marta que chegou no exato momento, mas essa é a explicação mais explícita, mas eu não quero acreditar nela. Em Dark é tudo muito aberto à interpretação dos espectadores, então eu prefiro ficar com essa teoria maluca de que eles, na verdade, tentando destruir o terceiro ciclo, acabaram criando o terceiro. Faz sentido, faz total sentido. E o que vocês não gostaram nessa temporada ou na série inteira? Eu achei alguns episódios, mais do primeiro até, no começo mesmo, né? Primeiro episódio até o quarto, eu acho. Eu achei muito repetitivo. Eles falaram várias vezes as mesmas coisas, blá blá blá, meu mundo, no seu mundo. No meu mundo, no seu mundo. Eu ficava toda hora. Bora seguir com esse negócio. Não precisa ficar repetindo. Pro meu mundo existir, o seu tem que ser destruído. Blá, 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 blá. E também acho que eles deram muito enfoque na relação da Marta e o Jonas. Que eu sei que eles são os protagonistas, mas desculpa, gente, mas eu achei eles dois os personagens mais chatos. Quer dizer, não os personagens mais chatos, mas uns dos mais chatos. Tem histórias e personagens muito mais interessantes do que eles. É muita forçação, né? E eles acabaram deixando muitas tramas importantes assim de lado. Tramas que eles eram super importantes na primeira e na segunda, eles acabaram deixando de lado na terceira temporada e quase que dando um enfoque total pra ela só em um episódio, que se eu não me engano, é no quinto, onde várias coisas acontecem com vários personagens. E eles colocaram lá, tipo, aí, isso vai acontecer com essas pessoas, agora, a partir do sexto, já volta pra relação Jonas e Marta. Uma parada que me incomodou muito foi essa forma deles explicarem como que o Adam surgiu. Porque eles explicam lá que existe um mundo, não, uma realidade alternativa onde a Marta conseguiu avisar o Jonas da existência desse outro mundo e um em que ela não conseguiu. Aí num deles o Jonas morre e no outro não. Eu achei incoerente da parte deles, já que eles estão usando um contexto ali, entre aspas, científico para definir as regras de viagem no tempo deles. E assim, se tipo um acidente acontece e aí você tem uma quebra ali, uma divisão, uma fenda, uma ruptura na fenda temporal, isso podia acontecer durante a série inteira com qualquer tipo de decisão ou escolha. Então existiriam infinitos universos ali dentro da série, e aí eles se limitarem a só dois é muita inocência, muita ingenuidade, principalmente muita incoerência com o roteiro. Porque tinha que manter o Jonas vivo, né? De qualquer forma. Pode matar ele 1 milhão de vezes e 1 milhão de vezes ele vai voltar pra história de novo, né? Mas eu achei a forma como eles explicaram isso bem boba. Fiquei com um pouco de receio quando acabou a segunda temporada, né? E, tipo, a Marta morre. E aí, do nada, aparece uma Marta de outro mundo. Eu achei muito estranho, assim, eu fiquei com receio de como é que eles iam tratar isso. Aí, tipo, basicamente, eu acho meio estranho também, eu concordo com isso que tu disse, tipo, trabalhar só 2 mundos, tipo, do que tem um momento que aparecem 3 Martas de mesmo tempo, entendeu? Eu achei, tipo, parece que estão tentando tapar algum buraco, entendeu? Meio estranho. É porque eles sempre, na série, eles sempre têm o número 3 está sempre presente, né? São 33 anos de uma viagem de um tempo para outra. São sempre 3 versões de cada pessoa, uma no presente, uma no passado e no futuro. Inclusive, nessa temporada, a gente vê que tem 3 versões de Jonas e Marta, tipo, entre os 2 mundos, inclusive 2 delas morrem e uma tá viva. Por exemplo, a Marta, ela morre no mundo do Jonas. Ela morre pro Adam no futuro e ela tá viva pra se tornar Eva. O Jonas morre pra Marta no mundo da Eva. Ele morre quando o Mikkel no mundo da Eva não vai pro passado, então ele nem chega a existir.
E aí tem o Jonas que vira o Adam, né? Acho muito legal que eles, pelo menos eles mantiveram essa simbologia do início ao fim. Porque na hora que, tipo, a primeira vez que a gente vê 3 Martas é quando o Jonas está explicando pra ela, né? A primeira, tipo, as 3 Martas do mesmo tempo, assim, eu digo. Uhum. Quando ele vai morrer, porque entra a Marta, tipo, aquela Marta que tinha ido lá em 1888, certo? Que ela meio que foi, ela foi tipo enganar eles, né? Algo assim. Jonas mais velho, lá do metade da fase adulta. Uhum. Aí tem ela que acabou de chegar pra poder matar e ela que já tá lá, né? São 3 Martas de mesmo tempo e as 2 Martas, tipo a Marta adolescente mais 33 e a Marta mais velha, né? A adolescente mais 66. Tipo, nessa parte assim eu fiquei meio estranha, tipo, elas tecnicamente são todas no mesmo mundo, né? Essas 3 Martas jovens, que eu digo. É isso que eu fiquei meio confusa na hora. Tipo, só que depois eles foram fazendo o caminho, né? Até chegar naquele momento. Sim. Foi. Mas assim, tipo, foi o que me deixou confusa na hora. Achei, tipo... Eu achei confuso também essa parte. Eu acho que eles poderiam ter começado a mostrar isso pra gente desde a segunda temporada, porque a primeira e a segunda foram totalmente focadas no mundo 1. E na terceira temporada eles quiseram enfiar o mundo 3 assim pra gente Na nossa tudo de uma goela, vez né? só. E Aceitem, só aceitem. minha mente ficou super bagunçada. Pra mim foi tipo a história da Marta no Marta Verso. Foi Era tipo só isso Marta, mesmo. só Marta, A Marta só assustadora. Eu tava com muito Porque ainda assim, medo dela. pô, eu achei que mesmo eles enfiando o mundo 2 e 3 de uma vez, né, na terceira temporada, eles ainda conseguiram fazer de um jeito legal que deu pra entender, entendeu? Porque imagina se ficasse muito, tipo, aleatório. Isso porque o mundo 3 ainda demorou pra aparecer, porque eu fiquei, mano, e agora? O que vai acontecer? Tipo, ainda... O que eles vão fazer agora? O que eles vão fazer agora? Aí, do nada, não, existe o mundo 3, que é o mundo que tudo aconteceu. Eu fiquei, então, o quê? Então é isto. Teve um momento que eu parei de tentar entender. Ficava toda hora tentando entender o que estava acontecendo, ligando os pontos. Eu falei, não, eu vou acalmar aqui, eu assisti. Daqui uns dias eu assisto uns vídeos explicando pra eu poder ficar tranquila com a minha mente. Desde sábado eu tô tendo Eu pesadelo. sonhei também com Dark, sonhei ontem. Anteontem eu acordei de madrugada com pesadelo. Eu tive que chamar minha mãe pra ficar aqui no Meu quarto comigo, Meu porque eu não pai. tava conseguindo dormir. E ela falava, o que tu tem? Eu falava, eu só não tô conseguindo relaxar pra dormir. Só que eu não queria falar pra ela que era por causa da série, porque ela ia brigar comigo. Ai, meu Deus. Sabe, já tava igual a Marta e o Jonas, que todo episódio acordam de um pesadelo. É verdade. Eles exatamente. começam transando, aí quando vê, vira um pesadelo do nada. Mano, eles são muito sujos, eu fico mordida com isso. Eu odeio essa falta de higiene deles, eu preciso comer. No primeiro episódio, né, que já tá no Marta Verso, né? Marta Verso. Que começa com ela acordando de um pesadelo e ela só troca de roupa, ela toda suada, nojenta. Mano, ela vai tomar um banho. Ou então, quando ela tá toda suja, ela de sangue, aí ela só dá uma lavadinha na cara, uma esfregadinha na mão, né? E pronto. Não, mas depois ela toma banho, porque aí ela Parece pensa de cabelo assim, né? molhado. Ela corta. Ela se veste pro apocalipse. Lembra aquela corrente do Twitter, né? O seu nome tem o look. mais apocalipse. Ela montou o look apocalipse dela, ela tava lavada, pô. Tava com o cabelo molhado e tudo. É. Eu fiquei confortável nessa cena. Mas foi só dessa vez, que depois ela só vai tomar banho depois de 66 anos. Quando ela vira Eva. Que até a Marta do 33 anos depois é toda suja. Mano, o Jonas morre, o Jonas vive, o Jonas viaja e não toma um banho, pô. Já é enforcado, né? Pois é, tudo acontece com ele. Ele foi pra 300 anos e ele não toma um banho. Olha, em defesa dele, ele aparece limpo lá em 1800 e pouco, tá? Ele tá bonitinho, tá até penteado. Verdade. Ai, gente, um absurdo. E o que vocês acharam aquele episódio filler de mostrar o Entre Tempos, né? Que eles mostram como os personagens viraram. Eu achei legal. Tu achou legal? Eu achei estranho. Eu achei
legal, tipo, ver os atores se transformando, mas o episódio totalmente... Porque, tipo, tudo ali a gente já sabe o que aconteceu. A gente sabe como as pessoas voltaram no tempo. A única coisa interessante desse episódio, que eu achei, é quando a Cláudia ali dos meados dos anos 2040 e pouco, mata a versão dela do mundo da Marta, que a gente descobre que ela tem o plano dela, né? Ela tá tentando salvar a Regina. E eu acho muito... E eu li um texto no Reddit, eu até compartilhei no meu Facebook hoje, que o cara explica que, tipo, a Cláudia, ela enxergou que ela não ia conseguir quebrar esse ciclo em uma vida, então ela vai preenchendo o caderno para que as versões dela que vierem depois irem melhorando a pesquisa até descobrirem uma forma de fato de encontrar esse outro mundo, onde a filha dela não morre. E é um texto bem embasado, inclusive, a teoria dele. Eu achei bem legal. Então ela não estaria dentro do loop, né? Se for pensar assim. Tudo que ela tá fazendo pela primeira vez, não é? A Cláudia que a gente tá vendo, sim, né? Ela foi a que conseguiu sair do loop, então, tecnicamente, né? Foi, porque foi ela que mostrou pro Adam depois pro Jonas, que só dava pra salvar esses dois mundos se eles conseguissem impedir a morte dos filhos do H.G. Tannhaus. Ela fez tudo isso pela Regina. Muito bonito. Cara, eu achei bom esse episódio. Desculpa, pô. Eu achei bom esse episódio dos entretempos, porque, tipo, meio que esclareceu algumas coisas, né? Tipo? Por exemplo, por que a Regina, se eu não me engano, a gente descobre, acho que é nesse episódio que a gente descobre que a Regina não é uma Nielsen, né? Ela não é filha do Tronte, entendeu? Sim. Ela não fala de quem, só diz que não é. Só que descobre, tipo, porque eles têm essa relação extraconjugal, aí, tipo, como ninguém nunca soube quem é o pai da Regina, tu descobre que a Cláudia tem um affair com ele, aí você pensa, pô, é o Tronte, só que aí, como a Regina precisa, a Cláudia precisa fazer tudo isso pra Regina viver, então fica implícito, pô, bem explicado, que não, ela não é uma Nielsen. Entendeu? Que toda a geração Nielsen é a que vai sumir quando conseguirem desfazer esse nó. Dela ser filha do Bernd, eu não gostei, sinceramente. É isso que eu ia comentar agora. Eu achei pedofilia, bizarro, mano. A menina era criança, o cara era velhão. A amiguinha do filho dele, que ensinava matemática pra ele. Meu Deus. Eu fiquei chocada. Fiquei indignada. Que bizarro. Bizarro mesmo. Sim. Ele praticamente viu a menina nascer, viu ela crescer e teve uma filha com ela. E ainda mostra aquela cena, né, que ele chama ela de linda, que ela cresceu muito. Eu fiquei olhando. Nossa, mas ficou muito bizarra essa cena, pelo amor. Aí ele dá dinheiro pra ela. Como assim? Sobre esse negócio da Cláudia, desde o começo da série, a gente vê que a Marta, ela leu um livro chamado Ariadne, que é uma história grega aí, que eu não sei contar direito, mas é a história da... Então, a Ariadne era a esposa do... Era esposa não, ela era apaixonada pelo... Ela era filha de Minos e era apaixonada pelo... Ai meu Deus, esqueci o nome do personagem. Mas é ela que faz o caminho no labirinto pra que ele consiga... O Teseu, pra tirar depois de matar o Minotauro, conseguir encontrar a saída. Tirar o Teseu do labirinto do Minotauro. Isso. E a gente vê essa referência a essa história durante a série toda. E que eu vi alguns vídeos falando que a Marta tomou o papel de Ariadne pra si e estava tentando tirar o Jonas do labirinto. Quando, na verdade, no final, eu acabei entendendo que a verdadeira Ariadne foi a Cláudia. Porque, no final das contas, era ela que estava tentando tirar não só o Jonas, como todo mundo do labirinto. E, de certa forma, foi ela que conseguiu. É verdade, é uma boa reflexão aí sobre essa referência. E tem muita referência, gente. Caramba, muito mesmo. Muita. Se a gente for lembrar de algumas... acho que a primeira que eu peguei é a do H.G. Tannhaus, né? Que ele se chama H.G. justamente por referência ao H.G. Wells, que é o mestre, um dos grandes nomes da ficção científica, autor de Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo. Então faz todo sentido o cara se chama H.G. Tannhaus. Tem essas referências ao
a história do Minotauro, né, com a Ariadne. O que mais vocês lembram de referência aí? Tem uma referência que eu tava até comentando no Twitter um dia desses, que é sobre Donnie Darko. Ah, pode crer. Eu não vi os produtores falando sobre isso, também não pesquisei, mas eu vi algumas pessoas também pensando as mesmas coisas que eu. A começar pelo nome da série, Dark e Darko. A data do apocalipse, que é dia 27/6. E em Donnie Darko faltam 28 dias e 6 horas para acabar o mundo. Olha só. Os 2 livros, que em Dark é uma jornada pelo tempo, não lembro direito. E em Donnie Darko também tem um livro que se chama A Filosofia da Viagem do Tempo, algo assim. Que é daquela velha, né? Pode crer. A Vovó Morte, que eu também consigo ver ela como o Tannhaus. A roupa do Mikkel, quando ele desaparece, ele tá vestido com um macacão de caveira. Sim. Que é a mesma roupa que o Donnie usa no dia da festa de Halloween. E o Magnus também usa uma camisa de caveira na terceira temporada. Sim. O Magnus 2 usa camisa de caveira. Uhum. E o próprio assunto viagem no tempo, universo paralelo, o buraco de minhoca e tudo mais. É verdade. Eles fazem muitas referências a filmes de ficção científica. Aí eu fui assistir o filme de novo pra ver essas referências. Cara, eu não sabia. Se eu soubesse, teria assistido Donnie Darko, porque eu nunca assisti Donnie Darko. Assista, não é um filmaço, mas é muito legal de tu ficar assistindo e criando teorias. Porque diferente de Dark, onde o cara, o Baran, pensou do início, tudo que a gente viu na terceira temporada foi pensado desde antes da primeira. Então, no máximo foi acrescentado alguns elementos, mas toda a história já estava montada na cabeça dele desde o início. Em Donnie Darko, a gente vê claramente que o roteirista e o diretor, eu nem sei se são a mesma pessoa, é o Lindelof que é o diretor, mas não sei se foi ele que escreveu. Ele não pensou, ele só foi fazendo o filme na tora. Tem um monte de coisa que tem um monte de furo de roteiro. Por isso foi loucado. E personagens que aparecem que não vão pra lugar nenhum. Mas vale a pena assistir, é um filme muito vibe de sessão da tarde. Gente, eu tenho uma pergunta. Assim, o Tannhaus, né, lá quando o filho, a esposa e a neta morreram, né? Ele resolveu mudar o tempo, certo? Para evitar que isso aconteça. E aí, todos os personagens que foram gerados por causa dessa confusão com o tempo, se tornaram extremamente infelizes e problemáticos. Vocês enxergam isso como um castigo do tempo, como se ele fosse tipo um deus, como ele é tratado, né? E ele castiga, tipo, todos eles são fadados ao fracasso, todos os personagens envolvidos nesse meio. E é muito triste, pô. Eles o tempo todo na série tratam Vinden como um câncer, né? Eles falam, Vinden é um câncer, Vinden essa cidade aqui o pessoal entra e nunca mais sai. A cidade as pessoas não gostam de Vinden, quem mora lá. Sim. Mas ninguém sai de lá, né? E isso que tu falou realmente acontece muito. E, tipo, pra mim, a personagem que... Tem muita gente falando que o Uruk é o cara que mais sofreu nessa série. Mas pra mim, quem mais sofreu nessa série foi a Catarina. Cara, a Catarina. De longe, assim. A coitada sofria demais, bicho. Ela apanhava da mãe, se casou com o cara que ela era apaixonada. Boy lixo. O cara traía ela direto. Aí, no início da série, o filho dela some. Depois, o marido dela some também. E aí, tipo, no final ela acaba sendo morta pela própria mãe, cara. Que final horrível. Cara, o do Uris, ele meio que fica numa prisão eterna do tempo, né? Assim, tipo... Ele se lascou muito. Ele fica só ele e ele mesmo, entendeu? E isso eu também achei muito triste o final dele. A história da Hannah também, ela é uma mulher que ela nunca vai atingir a felicidade. Ela nunca vai ser amada por ninguém, pô. Ela sempre depende de uma pessoa. Ela não se enxerga como autossuficiente, né? Então ela tá sempre procurando num próximo parceiro a felicidade e ela nunca encontra, ela sempre se dá mal. Ela quer alguém que ame ela, né? Ela não encontra uma pessoa que ame ela. Ela queria o Urs. E aí ele começou a trair a Catarina com ela. Só que aí, tipo, ele não dava o que ela queria ainda assim. E nem no mundo da Marta. Era a mesma coisa, entendeu? No mundo da Marta... No mundo da Marta, ela conseguiu casar com ele e ainda era chifrada, né? Infeliz. Mesmo assim, ele não conseguia dizer eu te amo pra ela, sabe? E aí ela meio que se vingou daquele jeito e no final ela acabou morta pelo próprio filho.
E nessa série a gente vê, nessa terceira temporada a gente vê muito isso, né? Filho matando pai, pai matando filho. Não só nessa temporada, na série inteira, né? Porque a Cláudia mata o pai dela, o Jonas mata a mãe, a mãe da Catarina mata a Catarina. Cara, mas tem uma hora que o Egon ele aparece, né? Lá na equipe da Marta. É o Egon da Terra da Marta. Sim, é o Egon da Terra da Marta. Então, ele não morre na Terra da Marta, né? Pelo visto, não. E vocês se ligaram que esse ator é alto pra cacete? Gente, eu não tinha noção da altura dele até parecer todos perfilados. Tipo, o Noah já é um cara alto e ele é tipo uma cabeça mais alto que o Noah. Eu não reparei. Cara, mas aí eu tenho uma pergunta, eu não sei se foi algo que eu não prestei atenção, mas o que o Egon do mundo da Marta faz quando ele tá lá na equipe? Ele vai salvar a Hannah, porque a Hannah tá perdendo sangue na casa dela. Eu acho que ele deve fazer o parto dela pra nascer aquela... A Silvia. Ah, é ele que socorre, né? Nas duas... Na árvore genealógica lá do show da Eva, nas duas árvores genealógicas a Silvia existe. E pra ela existir, o bebê da Hannah tinha que ser salvo, né? Por alguém. Eu acho que é isso que ele vai salvar. É, que fica claro é isso. Fica implícito. Agora, tipo, ela vai ser filha do Yurik com a Hannah? E não... Não entendi. Não, ela é filha do Egon com a Hannah. Só que no mundo da Marta, ela tá grávida do Uris, né? Do Yurik. Quem é esse bebê, entendeu? Justamente. Peraí. No mundo da Marta... Ela tá grávida. É verdade. A Hannah tá grávida do Yurik, entendeu? Então não poderia ser a Cília, A não ser que o Egon apareceu pra salvar ela, tipo, caso ela tivesse algum risco de morte, porque ela precisava estar viva no mundo da Marta, mas, tipo, também não teve uma continuidade nisso. É verdade, caralho, não tinha pensado. Foi meio que, tipo, pra se redimir, porque no mundo anterior ele pediu pra ela tirar o bebê. E agora nesse ele vai ter que salvar o bebê. Eu não tinha pensado nisso. Pode ser isso, Só que ficou meio que estranho, né? Tipo, que bebê é esse? Por que ele apareceu pra salvar? Tipo, ela tava correndo risco de morte? Eu entendi que o Egon do mundo da Marta foi pro mundo do Jonas salvar o bebê de lá. E a Hannah, que estava aqui no mundo da Marta grávida, morreu no Apocalipse. Não, eu não vi isso não. Porque ele apareceu no mundo da Marta quando ela tava grávida, sozinha na casa. Começou a ter o bebê. Ela queria se matar, né? É que ela tava vendo aquela caixa com a arma do Alexander. E aí ele apareceu pra sei lá, levar ela. Outra coisa que não explicaram, agora que tu levantou, é a origem do Alexander, né? Que, tipo, eu fiquei extremamente na expectativa. Eu jurava que o Alexander, tipo, ia ser o filho da Marta com Jonas ou da Agnes com alguém, porque o nome dele é Alexander Nivald. Que claramente é a junção de Nielsen com Canvald. Só que ficou só no ar mesmo. Exatamente. Só que esse não é o nome real dele, né? Não, o primeiro nome, que é Boris, o nome dele real dele é Boris. Mas o sobrenome é esse. Eu achei estranho que ele não apareceu, né, no mundo real. Tipo, se tecnicamente ele não tem nada a ver, se ele é fora do nó, se ele só tava lá escondido, com o nome escondido, porque ele se envolveu em algum assassinato que aconteceu 33 anos atrás. Que assassinato foi esse? Em outra cidade. Vocês lembram de algum assassinato que aconteceu 33 anos em Não, ele fala que... é fora da história, fora do nó. Só que assim... Então por que ele não aparece, né? Tipo... Sim, é verdade. Ele deve aparecer de qualquer forma. Não, na verdade, eu vi uma explicação disso. A história dele, ele diz, não faz parte do nó. Ele realmente, ele é fora do nó. Mas ele é inserido na história porque no mundo do Jonas, ele salva a menina, né? Do Yurik. É verdade. E nesse, ele não vai precisar salvar ninguém porque o Yurik não existe mais. Verdade. Ele pode ter sido preso ou ter seguido um outro caminho. Sim, ele pode ter morrido nesse acidente. É verdade. Faz todo sentido. E sabe que eu até gosto desse personagem. Não acho ele um personagem ruim. Eu gostei mais dele no mundo da Marta que no primeiro mundo. Mas eu também gosto muito da relação dele com a Regina. E no final, eu adorava ver os dois bem adolescentes juntos. bem verdadeiro. E ele realmente amou ela, né? Sim. E era bem claro isso, né? Tipo, ele sempre era o chefão da fábrica, durão, mas toda vez que ele tava em casa, ele era o cara super amoroso e tal, sempre tava cuidando dela. O delegado da segunda temporada não voltou mais, né? Que ele morreu no Apocalipse. No Apocalipse. Vocês estão ligados que ele tá em Bastardos Inglórios, né? Ele é o... Como é o nome do chefe da propaganda nazista? O... Goebbels. Ele é o Goebbels, não...
Esse delegado, ele só tá em Vin, ele tem alguma ligação com o Alexander, né? É irmão? É, porque ele vai investigar a morte do irmão dele e tal. Morte não, desaparecimento. Porque o Alexander adotou o nome do irmão dele, né? Isso. O Boris, no caso. Ele só apareceu pra encher o saco do Alexander. E ele é a cara do Frank Aguiar. Caraca. Ele é igualzinho, gente, igualzinho dos teclados. Tem outra pergunta, que eu também não sei se foi alguma coisa que eu não prestei atenção. Quem é o pai do Tronte? Ah, não explicaram. Ficou no ar. Explicaram, né? Não, mas ficou meio que implícito que é o menino lá, o Infinito. menino infinito, Da Marta. o demônio lá. É, o nome dele é o Infinito. O pai do Tronte é o filho da Marta. Eu achei que ficou meio no ar, sabe? Não ficou nem Eu achei meio estranho. Não, gente. Ele fala lá pra Doris, né? Na igreja, quando eles estão na igreja. E ele fala pro próprio Tronte quando eles se encontram perto da caverna. Que foi ele que deu o nome do Tronte. Não, eu lembro que ele fala isso, que ele deu o nome do Tronte. Só que, tipo, pra mim ele só estava lá, sei lá, foi o cara que... Não fica muito claro que ele é o pai. Só que agora que tu falou que quando ele foi ameaçar a esposa do Egon, né? Ele fala que ele era uma pessoa da igreja. E o pai do Tronte era um cara da igreja, né? Então, realmente, Justamente. o pai do Tronte é o filho do infinito lá. O próprio símbolo do infinito. E isso dá um nó maior na árvore genealógica que já tava cheio de nó. Exatamente! Que bizarro. No final, todos são Nielsen, né? Todos são... Não, no final, o Bartosz, que não era nada, virou o pai da árvore genealógica toda. É verdade. Cara, essa foi a única cena que eu ri a série O toda. Bartosz era só um personagem chato, né? Ah, caralho. Aí no final, puf, ele é pai de todo mundo. A cara dele descobrindo que ele é pai do Noah e da Agnes é muito boa. Qual é o nome dele? Serrano. Foi a única cena que eu ri. É. Eu fiquei, caraca, não acredito. Gente, a Silja é toda safada, né? Vai encontrar o boy na floresta. E tu viu como ela apareceu, né? Tipo, no meio da chuva, um temporal. Aí ela... Nem eu tava disfarçou. passando por aqui. Com a roupinha da Botou o Marta. vestido da mata, né? Nem disfarçou, assim. Perigosa. Mano, e como essa galera gosta de pegar chuva nessa série. Puta merda. Sim. A filha do Tannhaus lá com um bebê, recém-nascido, ela sai no meio da chuva. Aquele poró Isso me incomodou. ferrado, né? Como é que eles saem de casa, mano? Tempo de pegar uma pneumonia. O quê? Eu não consigo nem dirigir na chuva, não consigo nem ver nada. Como é que o cara tava vendo? Tem nem luz ali. Outra coisa que eu fico me perguntando, quem é a Charlotte, dona daquele relógio? A gente viu que, no final das contas, tinham duas Charlottes. A Charlotte Doppler, que é a filha do Noah, a Elizabeth, e a Charlotte Tannhaus, a neta do Tannhaus. E tem uma cena que dá a entender que a mãe daquele menino cego do Era Charlotte também. Tannhaus, se chamava Charlotte e era a dona daquele relógio. E daí, primeiro eu pensei que poderia ser a Charlotte que desapareceu no lago no acidente, mas depois eu comecei a pensar que pode ser a própria Charlotte Doppler, que, como a gente viu, ela meio que entrou para Sigmundos, né? Em 2053. E quando ela foi sequestrar ela mesma, quando ela era bebê, ela fez questão de pegar o relógio também. Só que o relógio aparece anos depois com o Noah. Como que o relógio foi parar na mão do Noah se estava com a Charlotte? E a gente pode ver também na foto do Sigmundos que esse velho que estava com o relógio, ele tá nessa foto. É verdade. Então eu acho que foi através dele. Eu acho que a Charlotte voltou no tempo, casou com ele, teve um filho. Caralho, ela é... O cara, de alguma forma, o relógio passou desse cara pro Noah e o relógio passou do Noah pra Elizabeth, que passou pra Charlotte. E o relógio faz parte do paradoxo, né? Ele só existiu ali e ponto. Ninguém sabe. Então ela é mãe da filha da mãe da avó da filha da mãe. Ah, eu não entendi nada. Deve ser isso. Se eu não entendi, é isso. Na primeira temporada, acho que é na primeira, né? Fica bem evidente que ela é alguma coisa desse nó mesmo. Ela tá meio que no meio de tudo, né? E ela meio que acabou perdendo essa importância na última temporada. Se vocês entenderam do jeito que eu entendi. A Charlotte? Como se, por exemplo, como ela tá no meio de todo esse rolê, né? Da mãe, avó, tia, mãe, irmã, do relógio, tipo, eu achei que ela ia dar alguma resposta, entende? Ela ia ser alguma resposta pra alguma coisa. Só que eu acho que na terceira temporada, tipo, ela acabou ficando mais esquecida, tanto que ficou esse questionamento aí que acabaram de lançar. Que eu mesma não tinha percebido isso.
Pra mim, ela ficou meio que de escanteio. Eu acho que porque não deu tempo de contar a história, sei lá. Eles tinham que ficar explicando o tempo todo que existem dois mundos. Talvez fosse um rolê muito mais profundo dela, sei lá, né? Muito mais... Acho que talvez não interferisse no final, que era pra ser. Me expliquem uma coisa. Pra onde a Agnes lá de 2053 foi naquela hora que o Adam tá mandando um monte de gente pro passado? Porque, tipo, o Magnus e a Francisca foram atrás da Marta pra ela salvar o Jonas no mundo dele. Aí a Catarina não, a Elizabeth e a Charlotte foram sequestrar a Elizabeth a Charlotte do bebê. Mas a Agnes, ela é mandada pra algum lugar que eu não lembro pra onde. Explica? É quando ela mata o Noah, né? Ela mata o Noah Eu e é pensei mandada. nisso. Eu pensei nisso, que ela volta no tempo pra matar o Noah. Entendi. Agora por quê? Eu não entendi por que o Noah precisava ser morto. É porque essa hora é esse momento que ele ia matar o Adam, né? Ele descobre lá que os cadernos da Cláudia que é... Verdade, ele descobre que ele estava sendo enganado esse tempo todo. Ele só era uma peça, né? Essa é a traição, né? Do Adam. Uhum. E não do Jonas, né? É, não é a que ele achava que era. E aí fez sentido esse momento que, tipo, ela vai... Qual é o nome daquela menina do futuro que eu sempre não consigo pronunciar o nome dela? Filha. Esse nome aí. Que elas ficam... que elas passam um tempão se abraçando e eu fiquei tipo, caraca, qual é o laço dessas duas? E aí, alguns episódios depois a gente vai descobrir que ela é mãe da Agnes. Outra coisa que eu gosto muito na série, desde a primeira temporada, desde a primeira vez que eu assisti, é a abertura e a música de abertura. As músicas dessa série são fantásticas. Eu sempre gosto, especificamente a música de abertura, eu sempre gostei de ficar analisando ela, porque pra mim ela sempre teve um significado a mais. Então, o significado que eu tirei dela é que, se vocês prestarem atenção na primeira temporada, a abertura começa só com um espelhamento. Uhum. Tipo, 2 lados. Aí passa um tempinho, ela evolui pra 3. E fica só nesses 3 até acabar a abertura, tá? Beleza. Na segunda temporada, começa do mesmo jeito. 2, aí depois 3. Só que depois 3, se eu não me engano, vira 4 e mais 5. Não lembro se é 5 ou se é só 4 mesmo. Aí eu fiquei pensando, primeiro, que poderia ser a respeito dos anos que eles viajam. Aí depois eu comecei a pensar se não era sobre os universos paralelos. E quando chegou na terceira temporada, que eu assisti a abertura da terceira temporada, eu acho que é sobre as duas coisas, sobre os anos e os universos, porque ela já extrapola, assim, ela passa de 3 e fica várias, que não dá nem pra contar. Fica um negócio muito bizarro. Sim, e outra coisa também é a música de abertura. E eu fui pesquisar, a música se chama Goodbye, de uma banda chamada Apparat. Apparat é como eles chamam também a máquina do tempo em alemão. E a música, ela já é bem bizarra por si só, porque primeiro que ela faz parte de um álbum chamado The Devil Walk, que tem a capa, é claramente um ritual satânico. E essa música, só a introdução dela é 1 minuto de uma melodia bem fraquinha, com um martelando alguma coisa e uma serra serrando alguma coisa, então é muito assustador. E a letra também da música, eu acho ela bem metafórica com a série. Eu vou ler aqui a tradução para vocês. Por favor, abra suas mãos, me dê um sinal, abandone suas mentiras, deite-se ao meu lado. Não escute quando eu gritar, enterre suas dúvidas e adormeça. Descubra que eu fui apenas um sonho ruim. Deixe o lençol secar as lágrimas e veja a única saída desaparecer. Não me diga o porquê. Dê-me um beijo de adeus. Nem para sempre, nem nunca mais. Adeus. Caralho, que pesado. Arrepiei, menina. Spoiler do final da série, né? Verdade. Exatamente. Cara, a gente, tipo, eu particularmente, eu nunca ligaria a letra da música, até porque eu sou meio aceleradinha, mano. A primeira coisa que eu faço é pular a abertura. Pular a abertura. Aperto essa aqui no teclado, na skip, e foi. Mas eu sempre vi muita gente elogiando a trilha sonora de Dark. Mas realmente eles pensaram em tudo, pô. Tá bem conectado. Pegando essa linha da música, eu vi uma curiosidade também em relação a essa trilha sonora de abertura, né? Que eles falam que os tons da música que vão transitando entre agudo e um tom mais baixinho, eles imitam o efeito Doppler. E talvez se relacione com a família Doppler. Que é bem importante para a história.
Inclusive, a própria transição que eles usam, se vocês repararem na trilha durante a série, eles usam uma transição bem específica. Porque assim, o efeito Doppler, ele é basicamente um efeito físico onde a onda ela é uma onda sonora, qualquer onda, ela é relativamente percebida dependendo do ponto onde você esteja captando ela. Então, geralmente a galera usa o efeito, por exemplo, de um carro de Fórmula 1 passando, né? Que quando o carro de Fórmula 1 está longe, a onda é bem grave, ela chega perto, fica aguda e depois o carro vai embora e ela fica grave de novo. E aí, se vocês repararem o som da transição da série, é assim. Que é basicamente o efeito Doppler. Caraca, eu não tinha pensado nisso. E as transições de cena também, tem sempre um clique de tic-tac. Quando vai de uma cena pra outra, é sempre um tac. Tic-tac, sim. Eu achei isso genial. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, acho que porque não deu tempo de eu pesquisar mais a fundo, é só uma dica pra quem tá ouvindo e é fã da série, e pesquisar a respeito da cor amarela, que é uma cor que aparece muito na série desde o começo, principalmente com o casaco do Jonas, que é uma coisa tão importante que até a Marta do Mundo 2 usa. E essa cor, ela tem uma história e um significado muito importante através dos séculos na nossa história. No século XIX, se eu não me engano, ela era considerada a cor da degeneração, da traição, de coisas ruins, uma cor que representava coisas ruins. E no meu ponto de vista, eu ainda vou pesquisar mais, porque eu gosto muito desse tema de repetir uma mesma cor numa produção audiovisual. Eu acho muito legal, principalmente a cor amarela, que é uma cor que eu gosto muito e que tem uma história grande. Então, acho que vale a pena dar uma pesquisada. E outra coisa também que eu também vou pesquisar mais é sobre o Rei de Amarelo, que é um livro do século XIX também, se eu não me engano, que reúne contos de terror cósmico e que fala sobre um livro de um rei de amarelo que quem lê fica louco. E esse rei usa um manto amarelo que é parecido não, né? Eu achei meio que uma referência ao casaco que o Jonas usa. Então acho que vale a pena ler o livro e dar uma pesquisada a respeito da cor amarela. E também eu acho muito legal que ele usa bem os signos visuais na série, não só do amarelo, mas por exemplo, o vermelho também está sempre presente na série. A Cláudia usa vermelho, a Hannah usa vermelho em momentos chaves. Usa bastante vermelho. Pra mostrar o poder, né? Que elas são os personagens. São personagens bem fortes na série. E os viajantes também estão sempre. Todos os personagens que viajam no tempo, eles estão sempre acompanhados ou de uma mala, ou de uma mochila, ou de uma bolsa. Pra mostrar que eles são viajantes, né? Até mesmo os mundos, a cor deles são diferentes, né? Eu já achava o mundo 1 cinza, mas o mundo 2 é muito mais cinza, muito mais sem saturação, e tá sempre com uma névoa. É claro que eles usaram aquela transição que eu achei muito feia pra distinguir quando você vai de um mundo pro outro, mas A primeira vez que essa transição apareceu, eu pensei que eu tava tendo alguma eles tinham que mostrar de alguma forma. Eles podiam ter sido mais tímidos, assim, nessa transição. Essa transição muito away, sabe? Uhum. Eu confesso, assim, que eu nunca fui, assim, de prestar atenção, muito nas roupas das pessoas, assim, em qualquer filme e série, né? Só depois de um tempo, assim, vendo mais análise, né, que o pessoal compartilha no Twitter, por exemplo, que eu fui começar a perceber. Todos os viajantes, eles também adotam, sem contar, né, a mala e tal, todos, quando eles começam a viajar, quando eles começam a descobrir, as verdades, eles também adotam uns tons mais sombrios de roupas, né? Personagens sombrios, tipo o Uris, ele nunca tá vestido com roupas, de tom alegre. Ele tá sempre em roupas de tons escuros, né, pesados, assim, e, é muito fácil não ir com a cara dele de primeira, porque ele não parece uma boa pessoa de primeira, né? Ele nunca dá essa impressão. Eu tava lendo um artigo científico ontem também sobre esse assunto. Caraca, foi num artigo científico. Ela a Letícia foi muito a fundo, bicho. Ela tá muito preparada. Eu queria fazer tudo TCC de Dark. Eu preciso de respostas. E eu só consegui dormir. Eu preciso de respostas.
E nesse artigo que eu tava lendo, era justamente estudando as cores de Dark, e uma coisa que eu achei muito legal é que o cara que escreveu, não lembro o nome dele, ele fala que a série realmente é muito cinza. E lá no bunker, quando eles transformam num quarto de criança, eles usam uma cor azul bem. Um azul bem claro e meio que forte, que dá um desconforto na gente, porque a gente vê tudo tão cinza na série e de repente tem uma sala toda azul, que era pra ser. Passar uma sensação de paz e felicidade na gente, mas ela acaba causando um efeito contrário na gente. E realmente, tipo, a primeira vez que eu vi aquela sala, meu Deus, eu senti um desconforto tão porque grande. ela não dá tipo paz, ela te faz sentir que tem uma coisa diferente, uma coisa estranha e errada aqui. Sim, alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa sala, cara. Ela é muito. Ela é bonita, ela é muito bonita, mas ela não me passa a sensação de paz que o azul. Acho que o azul deveria me Isso é passar. verdade. Isso foi tudo muito pensado e muito bem executado na série. Eu achei muito legal essa coisa do. A única coisa que eu achei legal no mundo paralelo, assim, é porque quando eu era pequena eu pensava exatamente isso, que existia, tipo, um outro mundo, um outro planeta, que existiam as mesmas pessoas. Tipo, existia outra Maria Juliana, outra Alberta, outra Pâmela, outra Letícia. Só que eles faziam coisas diferentes, mas éramos as mesmas pessoas na mesma idade, entendeu? Mas existe, matematicamente é provável que isso aconteça. Existe um modelo matemático que explica a existência de universos paralelos. Uma vez eu li uma explicação que era basicamente assim. Imagina que no teu guarda-roupa tu tem 5 camisas e 5 calças. E tu consegue fazer um número certo de combinações para que se vestir de uma forma. Então tu vai ter um número X de combinação. Vai ter uma hora que tu já fez todas as combinações possíveis e tu vai acabar repetindo essa combinação de roupas. Então se você imaginar o universo como um conjunto de não um universo, tu imaginar a Terra, por exemplo, com um conjunto de átomos que passaram por uma série de circunstâncias específicas para que a vida se tornasse possível e as coisas acontecessem, e se tu imaginar que o universo é infinito, é matematicamente provável que existe em algum outro lugar, um outro ponto do universo, em que os átomos se uniram e criaram a Terra, e essa Terra criou a atmosfera, e essa atmosfera se tornou viável à vida, e aí os mamíferos evoluíram e vieram gente, e essas pessoas são muito parecidas com a gente, entendeu? Então existe uma probabilidade matemática de que isso exista. Um outro mundo, né, que seja muito similar ao nosso, com pequenos detalhes diferentes. Pois tipo, são pequenos mesmo. Tipo, a família Nielsen mora na casa onde o Jonas morava, né? Tipo, a cama do Jonas era no lado esquerdo, a da Marta tá no lado direito, a escada mudou. O mundo da Marta é todo espelhado. Todo espelhado. Eu achei isso bem legal. E, tipo, era algo que eu pensava antes, assim, tipo. Mas pouca gente acha, tipo, eu vi pessoas que não gostaram disso, que não achavam isso, tipo, possível de acontecer. Como assim? Não era só viagem do tempo? Como assim meter em outros mundos? Tanto que eu mesmo fiquei, né, receosa. Tipo, eu não achei que ficou meio que sem sentido. Só que foi aquilo que comentou lá no início, né? Tipo, foi inocente, foi ingênuo usar só 2, brincar só com 2. Exato. Foi uma explicação muito, muito boba. No final das contas, eu achei que Dark cumpriu com o que se propôs desde a primeira temporada. Eu li sobre o desenvolvimento, a criação da série, né? Ela foi a primeira série alemã a ser distribuída mundialmente pela Netflix. E ela já foi esse sucesso estrondoso. Foi, tipo, entre os fãs no Rotten Tomatoes, foi considerada a série do milênio. Eu não acho que ela barra Breaking Bad, mas eu acho ela a segunda melhor série que eu assisti até hoje. E ela tem esses furos que a gente apontou aqui durante os seus episódios, mas eu acho que isso não é demérito nenhum. Acho que nenhuma obra é perfeita para todos que a assistem. Mas eu gostei muito e eu fiquei muito feliz com o final dela. Foi um final bem... Ainda que honesto, ele não deixou de ser poético, né? Os criadores tomaram um pouquinho de liberdade ali para que é um pouquinho de poesia ali no final. Eu teria feito diferente esse final, como já falei nisso. Mas eu gostei muito, fiquei muito satisfeito com o final da série. E tô muito triste que ela acabou. Estou órfão de Dark. Tô órfão de Dark também. Também gostei muito de como a série acabou. Tipo, eu achei um final justo, sabe? A gente sempre reclama muito dos finais, né, das coisas. Eu acho que ele acabou do jeito que tinha que acabar.
tinha que acabar daquele jeito mesmo. Acho que se a gente tivesse um final diferente, eu ficaria muito satisfeita. Ele... A ideia era essa, terminar com... acabar a origem, né? Acabar... Tipo, impedir que aconteça o que gerou tudo. Eles iam desaparecer e tal. Tipo, é isso. Tinha que ser assim. Eles não tinham que existir. Essa é a verdade. Eu achei isso bom. Eu acho que esses furos, assim, essas lacunas que a gente apontou, elas, na verdade, não acabam nem interferindo nesse final, né? Tipo, não deixou dúvidas quanto ao final. Aí eu lembro que eu assisti os vídeos da Carol Moreira, porque eu esperei, né, das 3 da manhã pra poder começar a assistir. E então eu resolvi ver os vídeos da Carol Moreira. E algumas perguntas que ela fazia, muitas foram respondidas já no primeiro episódio. Eu achei isso legal também. Tipo, então, a maioria das perguntas que a maioria do pessoal percebe e se faz, acabaram sendo respondidas. Tanto que alguns pontos que a gente levantou aqui, só quem prestou muita atenção mesmo, assim, e se questionou sobre isso, que percebeu. Mas, tipo, no geral, as perguntas, tipo, as maiores perguntas, as que realmente faziam a história andar, né, elas acabaram sendo respondidas. E eu achei isso bem legal. E o que ficou no ar, na verdade, não era nem relevante pro final da história. Então, é motivo pra gente ficar fazendo teoria, no caso, que nem o olho do Voller lá. Pois é. Não é importante, é só pra gente ficar pensando e criando N teorias sobre. O olho do Voller, ele é só, tipo... É só uma super referência a Twin Peaks. Inclusive, ele fala, né, que, tipo, as pessoas, elas comparavam muito Dark com Stranger Things, e ele falou, né, o produtor, o criador, que se for pra comparar com alguma série, que se compare com Twin Peaks. Eu vou ter que assistir Twin Peaks, Então, Twin Peaks é chato demais. Não consegui passar do primeiro episódio, não. Eu queria poder acelerar. Queria que a Netflix tivesse... Assisti 1.5. E a que tá na Netflix é só a última temporada, tu sabe, né? Tem isso. Claro, a série ela é dos anos 80. Tipo, essa série é um divisor de águas que ela, tipo, influenciou trocentas outras séries que vieram depois. Achei que tinha sido um remake. Não, tem... Não, ela é continuação. E ela tem uma vibe que, tipo, na história da série ia ter um acontecimento 25 anos depois dos acontecimentos de lá. E essa terceira temporada seria exatamente 25 anos depois da primeira. Exatamente. Isso que tem todo um mistério, né? Eu vejo as pessoas que são fãs de Twin Peaks, elas são muito fãs de Twin Peaks, entendeu? Eu fico, caraca, o que essa série tem, entendeu? Eu tenho um amigo que ele é muito fã de Twin Peaks, o Antônio. Abraço, Antônio. Mas ele é meio chato quanto a isso. Enfim, mas eu gosto dele mesmo assim. Bom, realmente, como a Maria falou, tem muitas dúvidas aí que ficaram no ar, mas que não foram tão assim, relevantes para o final da série, que esse final da série foi o final que deveria ter, que deveria acontecer. Eu particularmente gostei muito do sumiço dele, me lembrou um pouco Vingadores, a poeirinha levantando. Verdade. Eu chorei. Chorou. Chorei. E foi isso, e eu gostei. Eu, por mim, acabava por ali mesmo. O terceiro mundo lá, o mundo de origem, é aquilo lá. Ele não é mais um ciclo, a história acabou, ponto. Não vai ter mais outro Dark. Como eu já falei, eu não gostei muito do enfoque que eles deram no mundo 2 e na relação do Jonas e da Martha. Nessa temporada, eu dividiria a atenção com as outras histórias, que eram as histórias que eu estava mais envolvida desde o começo. Mas eu gostei do final, eu gostei deles terem deixado várias perguntas em aberto pra gente criar teorias e ficarem aí pra eternidade. E acho que eu ainda vou precisar assistir mais algumas vezes para poder entender mais, porque eu já assisti a primeira temporada umas 3 vezes e toda vez que eu assisto eu descubro algum detalhezinho novo. E eu tenho certeza que na terceira não vai ser diferente. E esse é o legal de Dark, né? A gente reassistir e cada vez que a gente assiste encontrar alguma coisa nova. É um verdadeiro quebra-cabeça. Então é isso, galera. Esse foi o episódio dessa semana. Falamos sobre Dark, tudo que sentimos, tudo que gostamos e não gostamos. E é isso. Agora esse espaço está reservado para vocês, meninas, fazerem o jabá do trabalho de vocês, quiserem se divulgar, quiserem dizer o que vocês estão fazendo. Fiquem à vontade, os microfones estão abertos. Eu ainda tô de quarentena, é isso que eu tô fazendo no momento. Espero que as pessoas
também tomem consciência disso. E quem quiser pode me seguir no Instagram, @lmisna, às vezes eu posto coisas sobre livros lá. E no Twitter, de vez em quando, eu tenho alguns insights de teorias sobre Dark e eu escrevo lá, então quem quiser bater um papo lá comigo também é @lmisna, então é isso. Eu ainda não comecei a comentar nada sobre Dark no Twitter, né? Porque tem muita gente ainda que não assistiu e eu sou empática com relação a isso, porque eu lembro que uma vez eu tava sem tempo de assistir uma série e aí soltaram um spoiler ferrado, eu fiquei muito... Não vou falar a palavra, mas eu fiquei muito chateada, pô. Então, eu ainda não comentei sobre nada, mas eu tô só lendo, assim, e quem quiser chegar comigo na DM pra discutir qualquer coisa, meu arroba... Caraca, chamou na DM mesmo. É @capinaria. Gente, a gente não pode comentar ainda. Dá uma semana pra galera assistir, pô. É muita coisa, tem gente que não pega de primeira. Tu tá abrindo brecha pra outras conversas, Maria. Eu só te aviso isso. Pega um jantar antes. @capinarei. Adoro o arroba da Maria. Falo muita leseira, compartilho muita leseira, mas eu estou aberta a conversas sobre séries, assim, eu adoro, assisto algumas séries, gosto de conversar sobre elas, principalmente Dark, gosto muito de Dark, fico muito feliz com tipo, o quanto de gente foi atingida com Dark nesse último ano, né? Quando eu comecei a assistir, ninguém queria assistir, porque é muito difícil de entender. Agora, acho legal que tem mais gente se interessando pela série, foi uma série incrível. Então, arrobas já sabem como chegar na Maria. Cheguem no papinho de Dark. Vai, Pamela. Eu também. Deixo minhas redes sociais aí pra vocês, caso queiram me seguir, né? Eu falo muito sobre filme, série, e gosto de criar teorias da conspiração, e gosto de procurar novas teorias, né? Além das minhas, eu gosto de procurar mais. Então, fica aí o convite para vocês. O meu arroba no Twitter é @_pans, com 3 As. E é isso. Gente, muito obrigado por terem aceitado o convite. O papo foi muito legal. E ouvintes, Obrigada. não esqueçam de comentar. As minhas redes sociais estão abertas, estão na descrição desse podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Que mundos criados est. E... Melhor que Eu gostei muito desse final. Coloca no podcast aberto, por favor. esse vai ser o melhor final que eu já gravei. Ever.